temática é gestão de conflitos, né? Então eu vou apresentar essa temática que eu trabalho há 20 anos, mais ou menos, né? Eu vou explicar, né, o porquê eu trabalho esse conceito e como eu cheguei a me interessar por esse objeto, né, de pesquisa e de intervenção. Começou quando eu estagiei aqui, em 98, no Brasil, né, em Abreu e Lima, perto daqui, com ONGs, e aí eu fiquei impressionado com a presença de alguns conflitos dentro das próprias ONGs que não eram vistos, né, que não eram considerados conflitos entre pares, entre colegas. Enquanto que a ONG ela trabalhava a questão da cidadania, da educação pela paz, e aí havia essa contradição que me chamou muito a atenção, né? Como conseguir ter um pouco mais de coerência entre nossa missão e nossa vivência internamente dentro da própria organização. Então, acabou que virou um objeto de pesquisa em si. Aí no mestrado e no doutorado eu sempre trabalhei o conflito, considerando o conflito como central nas relações humanas e não como algo periférico, como algo secundário, né? Aí que remete a toda uma tradição filosófica e antropológica de considerar o conflito humano como, ao mesmo tempo, difícil de perceber, paradoxal e fundador da sociedade. Quando a sociedade consegue superar, ou pelo menos se dar os dispositivos práticos e simbólicos para superar temporariamente seus conflitos, ela consegue ter momentos de produtividade, de trocas, de construção positiva. Mas o conflito sempre ameaça, né? Então, volta ao pensamento de Heráclito, né, que o conflito é pai de todas as coisas, né? E existe um conflito particularmente difícil de enxergar, que é o conflito entre pares, entre colegas, entre familiares, entre amigos, entre vizinhos, entre pessoas que pertencem ao mesmo grupo, que estão mais ou menos no mesmo nível hierárquico. É um tipo de conflito que me interessa muito, porque ele é justamente difícil de identificar, de aceitar, porque somos muito semelhantes ao outro, a esse outro que nos irrita, que nos impede, né? Então, isso é um tipo de conflito que eu gosto. Não é porque eu gosto de conflito, é pelo contrário, é porque ele é um obstáculo a um bem-estar, vamos dizer assim. E onde tem seres humanos, geralmente existem, se não conflitos abertos, conflitos latentes. É muito fácil gerar conflito para o ser humano. É longo construir amizade, construir confiança, e é muito rápido construir ou destruir essa confiança e implantar ou gerar a desconfiança. Então, algo no ser humano que é muito, muito interessante de estudar, essa tendência, essa propensão a gerar conflito. A partir de quase nada, o Shakespeare é um mestre nessa encenação dessas brigas que não têm fundamento, né? E conflitos mal gerenciados afetam a felicidade. Hoje em dia, esse diálogo entre psicologia positiva e a presença dos conflitos nas relações humanas é uma temática de pesquisa muito interessante. E, então, por que gerenciar conflitos? Justamente porque é um obstáculo à felicidade, a um bem-estar nas relações, né? Tem um artigo muito interessante do Arthur Feldstein, é um artigo longo, muito aprofundado, 50 páginas, sobre a busca da felicidade e a resolução de conflito, né? Um programa de pesquisa para o futuro das metodologias de resolução de conflito, né? Então, realmente ele faz esse diálogo, essa relação entre
a necessidade para ser feliz de reconhecer e trabalhar nos seus conflitos. Os conflitos são um obstáculo de maior relevância para a felicidade das comunidades, das sociedades, das famílias. Então, depois eu vou explicar onde eu me situo nessa questão do conflito, nessa perspectiva, né? Escrevi um post, aliás, sobre, a partir desse artigo, né, lidar com os conflitos para ser mais feliz. Então, é isso. Eu acho que a minha motivação inicial é ver o quantos conflitos nos tiram da felicidade, do bem-estar, como o ser humano estraga as relações de forma muito rápida, né? Seria essa motivação primeira, né? Quando a gente assim faz uma tipologia um pouco grosseira, né, das atitudes nas organizações, nos grupos, ou simplesmente nas pessoas, na maneira que elas têm, o que eles têm de lidar com os conflitos, né? A gente identifica mais ou menos 3 grandes tendências. Pode ter mais, mas já dá assim, já dá uma ideia, né? Um panorama. Uma primeira atitude consiste em negar a existência ou a ocorrência das tensões e dos conflitos nas relações. A política da avestruz, que se fala em francês, tapar vedar os olhos, né? Eu não quero ver, tem conflitos, mas eu não quero nem saber, né? Botar a poeira debaixo do tapete, essas expressões, né? No sentido de que reconhecer os conflitos poderia estragar a imagem da organização, da instituição, né? Isso é uma tendência muito forte, historicamente muito forte. Uma outra vai apostar na competitividade, nos conflitos, às vezes. Tem pessoas que não enxergam a vida sem criar conflitos, mas pode ser também empresas, organizações, onde tem pessoas, hoje a gente pode falar de pessoas tóxicas, que gostam de minar as relações, de criar conflitos, confusão, talvez nem precise. Eu não estou dizendo que é preciso negar os conflitos ou incentivar os conflitos. Eu acho que tem uma terceira via, mas essa consiste em criar o conflito. Às vezes, com o pressuposto que do conflito vai surgir algo novo. Só que a gente pode perder o controle disso e gerar muito sofrimento, né? Essas 2 atitudes levam a situações semelhantes: desgaste, desconfiança e, eventualmente, violência. Sofrimento e violência muitas vezes vão juntos, né? Uma terceira atitude consiste em reconhecer a existência quase inevitável do conflito quando tem seres humanos, mas procura tratá-lo de forma construtiva. Isso leva a menos sofrimento, mais aprendizagem pessoal e coletiva e uma diminuição da violência. Então, não se trata de negar o conflito, se trata de olhar para o conflito e de administrar, lidar com a energia que surge do conflito. Como eu embaso assim essa abordagem da gestão de conflitos e assertividade, que para mim vão muito juntos? Tem uma teoria antropológica que se chama de teoria mimética, que me serve para embasar a descrição ou para me ajudar na descrição dos conflitos. Então, a teoria mimética tem seus conceitos, seus autores. Aí depois isso vai ficar no e-book, né, Patrícia? O conceito de imitação, que é fundamental no entendimento da dinâmica dos conflitos. O desejo mimético, a rivalidade mimética, quando os rivais acabam se imitando, a questão do modelo, do rival, do obstáculo, né?
O mecanismo do bode expiatório, que é também muito importante identificar, como chega um certo momento que as tensões no grupo ou na relação ficam insustentáveis e uma figura no grupo acaba se destacando, polarizando, atraindo sobre ela a hostilidade do grupo, né? E aí acaba criando um jogo com duas partes, só que desequilibradas, um grupo e uma minoria ou um indivíduo que acaba atraindo a hostilidade do grupo. Isso pode gerar a morte do bode expiatório, ele pode se suicidar, que é uma forma de certa forma, de cumprir a hostilidade do grupo até o fim, sem o grupo se meter, sem o grupo nem tocar a vítima, né? É uma internalização da violência coletiva. Então, é muito interessante. Depois tem a questão do assassinato fundador, aí a gente entra já na antropologia, né, da teoria mimética. Alguns elementos de psicologia na abordagem cognitivo-comportamental para uma descrição mais detalhada, né, de uma sequência de conflito, né, o contexto, a situação, os pensamentos automáticos que surgiram em mim na situação, a maneira como eu interpretei a palavra do outro, por exemplo, como isso se relaciona com emoções, como o corpo vai começar a se mexer, a entrar em movimento, os comportamentos, como eu vou externalizar essas emoções e as consequências pessoais e interpessoais, né? Então, isso nos ajuda a identificar com detalhes uma sequência de conflito. Aí tem Jean Cotreau, Aaron Beck, né? E a gente utiliza exatamente essa sequência, que é a análise funcional. E aí, como Sérgio falou ontem, os ensinamentos do Thich Nhat Hanh me ajudam muito também, né, para reencontrar o equilíbrio, né, diante do estresse gerado pelo conflito, né, e como a gente perde o contato muito rapidamente com a respiração consciente, né, que ele chama também de respiração essencial, né? O princípio do interser, que pode ajudar a sair dessa dualidade que surge da relação conflitante. A caminhada meditativa pode ajudar muito a reencontrar o balanço, né, o equilíbrio. Seria talvez também um trabalho mais espiritual da questão da assertividade, que é a questão da intenção. Na hora de falar com o outro, o que eu vou querer realmente? Né? Eu vou querer me vingar, humilhar, ter a última palavra, ou simplesmente eu vou querer resgatar a comunicação e colocar como eu me senti naquela situação e o que eu estou pedindo. Isso é algo que a Andrea, com toda certeza, vai trabalhar muito amanhã na CNV. E, além disso, é uma trajetória de vida inspiradora, a vida do Thich Nhat Hanh, com certeza. Né? E os autores da assertividade, mais especificamente, né? Tem o Gordon Schönbauer, que eu vou falar um pouco hoje, e muitos outros autores. Eu vou também falar rapidamente de dois métodos assertivos, o DESC e o REVAC, que eu sempre gosto de apresentar e de ver as várias aplicações possíveis. Eu chamo isso do tripé da gestão de conflitos. Algumas frases para pensar. Uma de Francisco Varela e de Humberto Maturana, chilenos, biólogos, né, e neurólogos, para o Varela, né, que continuou sua carreira em Paris. No livro A Árvore do Conhecimento, eles têm essas frases assim bem enigmáticas e profundas. Não vemos que não vemos, não percebemos que ignoramos. Há no conflito um grau de ignorância fundamental das duas partes. Cada um tem a certeza de estar com a razão e, mesmo assim, eles percebem só uma parte do problema. Isso é óbvio, mas é algo tão forte, tão embutido de forma estrutural na percepção humana, na cognição humana, na maneira de se viver as relações que vale a pena relembrar. E, aliás, numa linguagem mais evangélica, no sentido dos evangelhos, né? Numa linguagem mais poética também, a frase do Evangelho de Lucas: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparais na trave que está no teu próprio? Aí não é só
uma igualdade de ignorância, é que somos mais ignorantes do que nosso irmão, e mesmo assim a gente critica o outro, né? Então, há uma cegueira, um ponto cego. Aí depois eu proponho uma pequena experiência prática, né? Ponto cego. Aí o René Girard, que é um dos teóricos da teoria mimética, ele tem essa frase também bem enigmática: ter um bode expiatório é não saber que se tem um bode expiatório. Porque quando a gente sabe que a gente tem, a gente deixa de hostilizar o bode expiatório. O bode expiatório é a vítima inocente. Aí quando a gente se dá conta que estamos sendo injusto com o outro, então a gente é uma conversão do olhar. Poxa, eu estava agindo de uma forma que eu achava tão justa, mas eu estou me dando conta que eu estou sendo muito injusto com ele ou com ela, né? Então, a gente agido, né, pelo mecanismo do bode expiatório, na medida em que a gente fica na ignorância do mecanismo. E uma frase que aparentemente não tem muito a ver, mas que eu acabo usando como frase cada vez mais: os pequenos riachos formam os grandes rios. Além de ser uma verdade ecológica, é também uma frase que pode se aplicar aos conflitos, porque às vezes são os pequenos conflitos mal resolvidos que podem se acumular, se juntar e gerar grandes sofrimentos ou situações conflitantes muito difíceis de controlar, ou pelo menos de administrar, né? Então, essa frase para pensar. Essas frases. Eu queria fazer com vocês, depende da tela que vocês têm, mas eu acho que dá para fazer o teste do ponto cego. Eu acho que várias pessoas já conhecem, mas é interessante. O ponto cego, né, é uma pequena área da retina que não contém receptores de luz e que corresponde à porção da retina onde se insere o nervo óptico, né? Então temos um ponto cego, cada um da gente na nossa própria no sistema visual, né? E é assim que a gente se dá conta da presença do ponto cego em nós. Vamos fechar Vocês topam uma experiência? Cada um vai ficar perto da webcam. Vamos fechar o olho direito. Se quiserem desligar a câmera para a gente, para ficar mais à vontade, fiquem à vontade. Fechar o olho direito e fixar o ponto vermelho com o olho esquerdo. Aí, repetindo. A gente vai fechar o olho direito e fixar o ponto vermelho com o olho esquerdo. Aí a gente vai se aproximando, né, da tela, do desenho, e depois a gente vai se afastando. E a uma certa distância a gente percebe que o ponto preto desaparece. Aqui eu estou, eu acho que 40 centímetros da tela, e eu estou percebendo o ponto vermelho, mas eu não estou percebendo o ponto preto. Nesse ângulo, né, de visão, é exatamente onde vamos dizer, a luz do ponto preto, a luz, bate nesse ponto cego que não tenha receptores de luz. Enfim, eu não sei exatamente. Vocês tiveram uma aula de anatomia, não é, Serginho? Teria que perguntar para um oftalmologista ou um especialista. Mas o interessante é que em condições normais nosso cérebro compensa, né? E a imagem que ele reconstrói, a imagem que a gente vê, não tem buracos, sem manchas pretas, brancas ou cinzas. Nada indica que algo desapareceu. Então, na nossa percepção, há embutido um ponto cego, né? Uma cegueira, de certa forma, que não se sabe, uma ignorância que não se sabe, né? Então, há muitos desdobramentos filosóficos a partir daí, né? Na nossa percepção, na nossa cognição, né?
temos um ponto cego. E a gente não sabe que a gente não sabe. Então, é só uma brincadeira para ilustrar um pouco essa frase do Varela e Maturana. Quando Patrícia provocou... Tudo bem? Todo mundo conseguiu? Ok, Ludovico. Mais ou menos? Depois a gente faz, né? Quem não conseguiu. Ok. Quando Patrícia chamou a gente para fazer essa apresentação, a ideia surgiu de elaborar 10 pontos, né? Eu acho. Acho que foi uma ideia de Patrícia. Enfim, o importante é que a gente tentou resumir, fazer um roteiro de 10 pontos. Então, eu não vou falar dos 10 pontos na ordem, mas eu vou tentar, já com o que foi dito, tratar desses 10 pontos que eu repassei para a Patrícia. O que é um conflito, a mecânica do conflito, são coisas que a gente aprofunda no curso. Os perigos, né? As 3 atitudes, a gente já falou. Saber diferenciar emoção e comportamento, isso é fundamental para apaziguar os conflitos. Né? Todas as emoções são legítimas, mas nem todos os comportamentos são aceitáveis. Né? Isso é um princípio da assertividade. Isso vai junto com alguns elementos de inteligência emocional. E repassar alguns pontos de inteligência relacional, né? Eu vou falar um pouco, né? Vou aprofundar. A questão da respiração, dos métodos que falamos. São 10. 9 ou 10. O que é um conflito? Então, um conflito tem muitas definições, mas uma definição é um choque de forças antagônicas, né? Cada uma antagônicas quer dizer complementares, cada uma formando um obstáculo para a outra. De certa forma, cada parte mantém a outra, alimenta a outra, né? Como a gente fala, basta uma sair do jogo para o jogo perder o gostinho, perder a graça, né? Nem é tão, às vezes não tem nenhuma graça, mas existe também uma dimensão, às vezes, cômica do conflito, né? O cinema tem muitos filmes que brincam com isso, né? Chaplin trabalhava muito essa questão do conflito na sua vertente mais cômica. Quais são os diversos conflitos existentes? Então, se a gente fosse fazer uma lista, precisaria de bibliotecas, mas com certeza existem conflitos de objeto, de território, isso é um conflito político, conflito de território muito comum, muito corrente, muito corriqueiro. Conflito de valores, de crenças, valores, crenças, opiniões na política, na religião. Eu alego que eu não me entendo com o outro porque ele não tem as mesmas crenças, as mesmas opiniões políticas, né? A gente viu isso muito na história recente do Brasil. Conviver com pessoas que têm valores muito assim opostas da gente também é difícil. Uma pessoa que vai prezar, vamos dizer, a tranquilidade em relação à vida, ele não se importa muito com a arrumação e a gente gosta de tudo arrumado. Se a gente for compartilhar o mesmo espaço, vai dar algumas tensões, óbvio. Conflitos de definição, quando, por exemplo, em associações, onde a gente precisa definir o problema, então gera conflito, né? Uns pretendem que o problema é isso, outros acham que se define de outra forma. E a gente vê a força do verbo ser, né? Não, o problema é o seguinte, né? A força do verbo ser. O ser humano, ele briga para definições, vamos dizer, ontológicas sobre o que são ou não são as coisas. Então, isso é um conflito bem abstrato, mas que é muito comum nas relações humanas, né? Ele pretende definir o que é e o que não é. Então, uma frase assim, numa reunião, não, o problema é o seguinte, gera geralmente uma certa tensão no ar, porque a pessoa pretende colocar um limite,
que vai diferenciar o que é e o que não é. Conflitos de interesses, isso a gente vê quando o ministro da Educação tem também várias faculdades particulares, por exemplo, enfim. Conflitos de egos, a gente fala assim, não deu certo naquele grupo porque eram galos, egos, né, que queriam tirar o cobertor para si. Conflitos de lealdade, isso é interessante. Por exemplo, numa família, num casal que se divorcia, quando a criança é, de certa forma, forçada a escolher, gera um conflito interno de lealdade. Ela ama os dois pais, mas as duas pessoas que ela mais ama estão em conflito. Então, é impossível para ela escolher. Então, gera um conflito interno, a alma dela sofre, né? Mas existe também, por exemplo, num sindicato, quando tem uma briga entre dois líderes e um conflito entre esses líderes leva os membros a escolher, mas eles não conseguem porque gostam dos dois. Então, gera um mal-estar palpável no grupo. Da mesma forma com igrejas, dois pastores que vão brigar e geram um conflito interno, uma crise dentro do grupo. E aí vem a questão do conflito ontológico, metafísico, onde nenhum objeto é capaz de apaziguar a relação, porque, por exemplo, conflitos de religiões monoteístas, definir o que é Deus e brigar por isso, será que tem solução? Às vezes, se a política for mais forte do que o religioso, aí o político pode dar por fim, temporariamente, a briga, né? Mas a gente vê hoje com o terrorismo em nome de Deus, como o conflito metafísico é algo realmente, essencialmente humano, que dificilmente tem uma solução material. Embora possa ter raízes materiais, políticas, territoriais, enfim. O interessante dos conflitos é que ele carrega em si vários paradoxos. Um deles é que eles são onipresentes no dia a dia. Ou a gente presencia, ou a gente encontra-se envolvido, ou a gente ouve falar de conflitos, né? Então, eles são muito presentes. Mas, mesmo assim, eles são muito difíceis de entender e de lidar. Então, é um paradoxo entre a onipresença e a dificuldade de entendê-los. Né? Isso é um primeiro paradoxo, uma coisa que desafia o entendimento, o senso comum. Outro paradoxo interessante é que as partes se percebem como muito diferentes umas das outras. Eu falei de valores, crenças, opiniões. Eu não me dou bem com ela porque temos crenças muito diferentes. Então, as duas partes alegam que elas são muito diferentes, por isso que elas não se dão bem. Mas para o observador, na perspectiva do observador, as partes em conflito acabam muitas vezes se assemelhando, porque elas têm o mesmo desejo de vencer, o mesmo desejo de ter razão, as mesmas necessidades de ser respeitadas, reconhecidas. Às vezes a agressividade acaba sendo também contagiante, então elas recorrem às mesmas os mesmos meios, né, a mesma maneira de se defender, atacando. Então, isso é algo trágico do conflito, algo infernal. Quanto mais eu quero me diferenciar desse outro, mais eu acabo me assemelhando a ele, né? Então, é um efeito cômico e trágico da literatura, do teatro, do cinema. Tudo bem? Eu vou beber uma água, porque eu não estou nem respirando, nem, não é, Sérgio? Não, isso não é bom. Ludovico engatou a primeira e foi, Oi? né? Engatou a primeira e foi. Sim. Tudo bem? O sotaque, tá tudo certo? O ritmo? Ok. Então, para agora interagir mais, eu proponho um exercício de observação. Né? Eu vou apresentar 3 situações aparentemente bem distintas uma da outra, umas das outras. Certo?
Aí eu faço essas perguntas. Quais os elementos presentes que compõem o sistema do conflito que a gente vai presenciar nos exemplos? Observar nos exemplos. Okay? Quais os elementos que a gente pode identificar para analisar? Qual a sequência, o processo ou momentos do ciclo? Okay? Os elementos e como eles se relacionam entre eles. Será que a gente pode identificar um ciclo? E o que há de semelhante entre os três exemplos? A tarefa é essa, tá certo? Ok. Então, vamos lá para o primeiro. Eu acho que Patrícia conhece, Sérgio também. Vamos lá, espero que o som passe. Dura nem 50 segundos, que contextualizando rapidinho. Vem de um documentário, um trecho de um documentário chamado Bebês, um documentário, acho Franco alguma coisa, mas foi produzido pelo Canal Plus. E aí são cenas da vida de mães e pais, a mãe estando grávida e dando luz. Então são e os primeiros anos dos bebês no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na França, na África, aqui na Namíbia, com um tribo chamado os Rimbas. E é uma cena que me chamou a atenção e uso sempre porque temos, assim, talvez a essência do conflito infantil e a gente vai tentar observar, analisar, ok? Vamos lá. Aí. Outra vez, rapidinho. Segundo exemplo, conhecidíssimo, mas vale a pena talvez relembrar um pouco o julgamento de Salomão. Né? Duas mulheres compartilham o mesmo espaço, um dormitório, um abrigo, onde dormem, onde se hospedam. Elas são mães, cada um tem um bebê recém-nascido. Durante a noite, uma delas talvez, enquanto ela estava dormindo, matou sem querer o bebê e vai trocar o bebê dela com o bebê da vizinha. Ao se acordar, a outra não reconhece seu bebê e elas se acusam uma a outra de ter trocado o bebê e de ter roubado o bebê e ter substituído o bebê. O conflito fica feio, a um ponto que não tem como arbitrar e como separar e como resolver. Então, elas são levadas na frente, diante do Salomão, conhecido por sua sabedoria lendária, e aí ele pede as versões, né? E cada um repete o que já contou, que foi a outra que roubou o seu bebê. Não tem como decidir, então ele manda trazer uma espada e ele vai mandar, então eu vou cortar o bebê em duas partes, assim cada uma fica com uma parte. Uma delas tão cheia de ódio, de rivalidade com a outra, aceita. Nem para mim, nem para outra. E a segunda fala assim, que ela fique com o bebê para que o bebê possa viver. Então, Salomão, na sua sabedoria, fala, então, essa a mãe, a verdadeira mãe. Interessante, talvez, nem seja a
mãe biológica, mas é a mulher que tem sentimentos maternos, mãe. Então, que ela fique com o bebê. Ok? Então, muito diferente da primeira situação, mas, mesmo assim, conforme ao exercício, quais os elementos semelhantes, né, e qual a dinâmica do conflito. E um outro exemplo banal, assim, aparentemente nem vale a pena relatar de tão insignificante, aparentemente. Mas uma pessoa, por exemplo, no trabalho, no contexto, uma pessoa atrapalha o projeto, a proposta do seu colega, porque considera o colega como um rival. Não é porque essa pessoa acha o produto ruim, até acha mesmo. Então, quais os elementos e qual a semelhança, as semelhanças entre essas três situações? Vamos dizer, 1 minuto para responder, o que é quase impossível, mas eu fico curioso com as contribuições. E vamos no brainstorming, né? Na lógica do brainstorming. Não tem julgamento, é participação, contribuição, e a gente vai construir alguma coisa. Relembrando as perguntas. Quem quiser também colocar no chat. No chat. Isso, Pode colocar Patrícia, também, pode tá? ajudar, talvez. Voltando, às 3. A ideia é a gente falar ou a gente... Podemos abrir. Pronto, podemos abrir. Fiquem à vontade. Eu vou consultar o chat também. Eu tenho razão. Visão egoica. eu acho que os egos, os interesses, as necessidades de parte a parte. Inveja. Uhum. Isso. Né? Então, vencer o outro, desejo pelo objeto do outro. Isso. Temos pelo menos duas partes, né? Duas partes e um objeto. Né? A tendência nas três situações, eu vou adiantando, tá certo? Pelo tempo, né? A tendência nas três situações é ou o esquecimento do objeto ou a destruição do objeto. Há uma dinâmica no conflito humano que é capaz de, primeiro, fazer com que eu vou me esquecer do objeto. Minha atenção vai focar no outro, que é, ao mesmo tempo, modelo do meu desejo, porque se ele não fosse presente, meu interesse pelo objeto seria muito menor. E, ao mesmo tempo, obstáculo. Eu atribuo a presença dele, eu considero a presença dele como o principal, o único obstáculo ao acesso ao objeto. Então, é um paradoxo. O outro é modelo-obstáculo. Não é modelo e obstáculo, é modelo-obstáculo. Ou seja, ele ofusca minha atenção, mas ele chama a minha atenção. Eu não consigo pensar... Quando a rivalidade realmente se instaura, né? Eu não consigo pensar em outra pessoa a não ser o rival, né? E eu acabo perdendo de vista meu próprio interesse, meu próprio bem-estar, né? Então, a rivalidade humana, ela tem isso de louco, de certa forma, que ela nos aprisiona a nosso rival. E, no caso do julgamento de Salomão, eu posso chegar à destruição do que eu mais gosto, do que eu mais amo, a criança, por inveja e ciúme, né? A gente vê nos feminicidas, não só nos feminicidas, mas nesses crimes.
onde existe um triângulo ou um triângulo imaginário, né? Eu estou imaginando que existe um rival. Então, eu vou destruir o objeto amado para que o rival não tenha nem acesso. Né? Às vezes não tem nenhum rival, mas o ciúme patológico inventa a rivalidade onde não tem. No caso da garrafa PET aparentemente insignificante, o maiorzinho, ele estava nem aí com a garrafa, ele estava imitando. Daí a ambivalência radical da imitação. A imitação ela é fundamental para a transmissão das aprendizagens sociais e culturais. Ele está batendo da forma que talvez a mãe bate no cereal para moer. Então, ele repete um gesto, um padrão cultural fundamental para a aquisição da cultura. Isso é a imitação positiva, a imitação que não gera conflito. A imitação ela é problemática quando ela tem a ver com o desejo. Quando eu acabo imitando o desejo do outro, eu vou querer me apropriar o objeto que o outro está me mostrando como desejável. Então, o menorzinho estava com a cabeça meio vagando, imitando o maiorzinho, e, ao mesmo tempo, um segundinho ele se distraiu, ele pôs o olhar na garrafa PET, meteu a mão na garrafa, o maior, num instante, tirou a mão da garrafa, e aí, como retaliação, o menor mordeu o ombro do maior, e o maior pegou o pescoço e começou a sacudir. Fiquei com medo na primeira vez, porque eu imaginava até que ele ia bater com uma pedra. Mas a gente escuta a voz de uma mediadora externa, que é a mãe, externa ao conflito, que vai arbitrar. Aí eles ficam temidos um pouco, eles têm um pouco de medo da voz da mãe, que tem autoridade. Né? Mas se não tivesse um Salomão ou uma mãe que tem essa autoridade, onde chegaria os conflitos? A gente sabe, a mitologia é cheia de assassinato fundador, porque não tem ninguém para separar os rivais. Remo e Rômulo, né, na fundação de Roma, são um exemplo. Então, a gente pode brincar fazendo tecendo esse diálogo entre situações aparentemente muito diferentes, mas talvez exista algo semelhante, um mecanismo básico humano, basicamente humano. Né? Outras contribuições, estou vendo no chat. A inveja, com certeza a inveja. E, de certa forma, a inveja é quando eu vou imitar o desejo do outro. Ou seja, eu quero o objeto que está na frente do outro. Né? O prato do outro sempre parece assim mais gostoso. O jardim do outro parece mais verde. Tem uma série de imagens populares para mostrar como a inveja vai transfigurar o objeto. Né? É o brinquedo que eu não tenho em mão que é mais interessante. Só que o outro pensa a mesma coisa. Ou quando eu puxo da mão dele é que o brinquedo se torna interessante. Então, há uma dimensão contagiante do desejo que faz o valor do objeto crescer e, ao mesmo tempo, é neste momento que justamente o meu modelo está se tornando obstáculo. Ok. Então, continuando, porque o tempo está passando, vamos lá. A sequência da briga é exatamente o que eu estava dizendo. Vamos imaginar um adulto chegando e fazendo as seguintes perguntas. Quem viu o primeiro brinquedo? Com muita probabilidade, os dois vão responder, eu vi primeiro. Mas, se o adulto continuar e falar quem começou a briga, com muita probabilidade, os dois vão dizer ele. Né? As crianças respondem agora, né, apontando na direção do outro e continuando a se imitar, sim, mas agora na acusação. É Adão e Eva. De certa forma, Adão e Eva é uma maneira uma alegoria, uma metáfora, talvez, do conflito humano básico. O que não mudou por trás dessa sequência talvez seja a imitação, é uma hipótese que a gente pode considerar. O interessante dessa teoria é que ela mostra o caráter infantil das brigas adultas. Só que as crianças são transparentes, né?
e depois de brigar, elas podem se reconciliar. A gente tem uma memória do conflito que é mais difícil de diluir. A teoria mimética leva à questão da conversão do olhar e do coração. Será que eu sou mesmo tão diferente da pessoa com quem eu estou em conflito? No fundo, né? Nas aparências, sim, a gente sempre pode encontrar diferenças, mas no fundo, na intenção, nas necessidades, né, que eu acho que a Andrea vai falar amanhã, será que eu sou tão diferente mesmo? Então, isso leva a uma conversão, talvez a uma reconciliação do outro em mim, né? Então, alguns elementos de inteligência relacional é isso, tentar ampliar nosso horizonte de observação, se incluindo no processo de observação. E aí a meditação entra, perceber a relação como objeto de observação e autoobservação. Como essa relação reverbera, espelha dentro de nós. Como a imagem do outro gera em mim discursos internos de resmunguice, de irritação. Isso é rico como material a ser observado. Não é para negar, não é também para alimentar, é para considerar. E aí que a gente vê a inveja, o ciúme, que são sentimentos sociais legítimos e muito ricos de ensinamentos, né? Causa de muito sofrimento. Mas não é à toa que a inveja e o ciúme estão na raiz dos conflitos humanos, como a gente tentou ver. E se a gente conseguir entender melhor, talvez a gente se dê mais chance de superar, ou pelo menos, sem pretender superar uma vez por todas a inveja e o ciúme, olhar em tempo real quando surgem. É difícil, com certeza. Se reconciliar também com a noção de imitação que foi desprezada na modernidade, tanto na criação como também nas ciências humanas, na filosofia. Tratava-se de ser original, único. O individualismo ocidental preza muito a unicidade, a originalidade das pessoas. E a gente nega a imitação, enquanto que o modismo é imitação pura. Mas o modismo é interessante, a gente se imita para ser diferente. Então, estamos num paradoxo, numa ambivalência radical que faz o ocidental sofrer demais. Porque toda vez que ele tenta se distinguir, ele se assemelha ainda mais com seus amigos, colegas, os outros membros da sociedade, do grupo. Então, temos a liberdade de escolher, de certa forma, a forma como a gente considera o outro. Ou como um modelo, reconhecer o papel de modelo do outro, inspirador ou não. Ele é exatamente a pessoa que eu não quero ser, mas eu tenho muita gratidão por ele, porque ele está me mostrando o caminho que eu não quero trilhar. Então, em vez de desprezar, a gente pode honrar e ter gratidão por uma pessoa que, de certa forma, fez tudo o que a gente não gostaria de fazer. Porque ela fez toda a experiência de ir até o final de uma escolha errada que levou à infelicidade, de certa forma. Então, isso é uma grande lição para nós, né? Para não fazer o mesmo erro. A gente pode ver, às vezes, o outro como rival. Tem pessoas que a gente pode se surpreender estando sempre em competição com o outro, né? Sempre preocupado com os gestos do outro, as atitudes, as escolhas. E a gente acaba perdendo um pouco o nosso próprio bem-estar. A gente pensa mais no outro do que no nosso bem-estar. E aí, do rival, a gente pode ver o outro como obstáculo e se colocar na vida do outro como obstáculo. Aí são obstáculos fascinantes, um para o outro. Aí, perigo, alerta, perigo. Porque aí se perde o mínimo do interesse próprio, né? Do egoísmo. No caso, a gente pode perder o mínimo do egoísmo no sentido de cuidar de si, nesse caso da inveja, de ver o outro como o obstáculo fascinante. Como prevenir? Bom, justamente é o desafio, tentar identificar como eu posso ter a tendência de sempre me colocar numa situação de rivalidade, né, com o outro. E tentar mudar um pouco. Exemplos de 2 métodos assertivos, ainda tenho 10 minutos. Tudo bem? Tá meio corrido, né, Patrícia? Mas é o desafio, né? Não, tá ok, Lulu, tá tranquilo. Ludovic.
exemplos de 2 métodos assertivos que a gente usa nos cursos e que relembram a estrutura da CNV. Andrea, eu acho que tem vários pontos de comparação e de trocas. O DESC e o REVAC. O DESC, que foi sistematizado por Gordon e a esposa, Sharon Bauer, são 4 etapas, e o REVAC, que a gente acabou elaborando junto com um grupo na França, a partir da lógica do DESC. E aí, também não é original 100%, não. A gente vai imitar, né, o melhor do DESC para adaptar a uma situação específica, né? Esse DESC ele é mais adaptado para situações que se estendem no tempo. É um método que a gente tem tempo de pensar, de organizar as ideias. Por exemplo, antes de falar com a pessoa, vai ser muito importante ter tempo para si mesmo, para se apaziguar, para não reagir na base das emoções ainda fortes. Meditar, caminhar, relaxar, ler, tudo que a gente... Fazer mandala, né, Clóvis? Todos esses métodos para se realinhar, isso. Determinar o lugar do encontro, muito, muito importante. Aparentemente óbvio, mas muitas vezes, bom, estou falando no mundo presencial, certo? É importante escolher o encontro, o lugar, porque os encontros têm uma conotação, um valor específico, né? um significado. O momento também, o outro tem que ter disponibilidade, né? E a gente também. A gente não trata os conflitos na correria. Com quem? É óbvio, mas é importante. A situação aconteceu com quem? Tinha várias pessoas envolvidas ou uma pessoa só? Eu vou me encontrar, eu vou querer falar com ele na presença de um terceiro ou não precisa? São perguntas importantes. Exatamente. Com quem será a fala? Ele é um superior? Ele é um colega do mesmo nível? Um subordinado? Né? A estratégia, a sistematização vai ter que ser adaptada em função dessas respostas. E talvez a dimensão mais espiritual ou pessoal do processo é a questão da intenção. Qual é a minha intenção profunda ao querer falar com a pessoa? Eu quero ter satisfação, eu quero obter desculpas, humilhar, vencer, me vingar. Tem N intenções possíveis. Na assertividade, a gente procura, primeiramente, se liberar de uma emoção dolorosa, de uma emoção que gera um sofrimento. E a gente quer também uma mudança na situação. A gente não quer mudar o outro. Quem somos nós para querer mudar o outro? Mas, legitimamente, a gente pode esperar uma mudança, sim, na situação que nos afeta. Aí a intenção é a parte interna, o objetivo é onde a gente quer chegar, é a parte mais externa. Qual é o meu objetivo mesmo? E a minha expectativa? Isso é relacionado. Eu quero mudar a outra pessoa, mudar a situação, eu já falei. E a gente vai avaliando os riscos e comparando os riscos entre ficar inibido, que é uma das opções comportamentais, eu me omito, eu fico inibido, eu sofro silenciosamente, eu vivo tudo internamente e eu não externalizo nada. E cuidado, porque as doenças estão no caminho, né? Doenças psicossomáticas e cognições que podem ser negativas, baixa da autoestima e outras consequências. Eu vou me tornar agressivo? Bom, tudo bem, mas é arriscado, ele é mais forte que eu. Isso não me satisfaz, eticamente falando. Eu não quero, eu não gosto, mas não será necessário um pouco para mostrar firmeza? Pode ser, não tem nenhuma proibição moral, mas a gente vai avaliando. Claro que, eticamente, a assertividade procura defender seus direitos, seus próprios direitos, sem afetar os direitos do outro e sem afetar o respeito, né? sem faltar respeito. Mas tudo isso é fundamental para poder determinar, né, e avaliar a maneira como se vive o resultado de um encontro. Não funcionou. Tem muita gente que diz, não funcionou, não deu em nada.
Bom, vamos ver. Pelo contrário, ele reagiu, ele se defendeu, tentou argumentar. Sim, mas aí você falou como? Aí, mas você não acha que isso foi um pouco agressivo? Pensando bem, eu acho que sim. Então, a primeira versão da nossa carta, se for por uma carta ou se for um e-mail, pode ter, se a gente for uma pessoa agressiva, pode ser que a primeira versão seja um pouco agressiva ainda. Então, a gente precisa lapidar, né? Que nem o diamante, a imagem de ontem de Sérgio. A gente precisa lapidar e chegar à palavra justa, a palavra correta, que é a palavra que libera sem faltar respeito. Né? Descrever a situação, expressar as emoções, a nossa intenção, tudo isso eu acho que a Andrea vai aprofundar. Levar em consideração o que a gente falar, o que a gente aceita e o que a gente não aceita. Isso é muito importante, né? A autoestima encontra-se na nossa capacidade de acolher o outro, alguns aspectos do outro, mas sem se omitir, sem se negar, né? Reafirmando o que é importante para si. Depois sugerir alternativas, né? E formular as consequências da implantação dessas alternativas, deixando o outro discordar das nossas propostas, mas também pedindo uma contraproposta. Ok? Não temos tempo de dar todos esses exemplos que vão no e-book. Eu queria chegar ao REVAC. O REVAC é a mesma lógica em situações breves e pontuais onde a gente não tem como elaborar um desk. Por exemplo, profissionais que lidam com clientes, com usuários, com, não sei, pacientes. Né? Situações onde a gente se encontra numa situação de agressividade e a gente não quer levar para casa o desaforo, também a gente não quer revidar de forma agressiva. Então, a gente chegou à conclusão com esses profissionais, porque isso foi adaptado à realidade deles, que a primeira etapa é respirar. Respirar, porque a gente não tem muita coisa a não ser respirar, se reconectar com o que a gente tem de bonito em si, de mais estável em nós. Cuidar de si, respirar. Claro que não de forma ostensível, né? Mas para cuidar de si, para não acumular o estresse que vem das palavras agressivas, hostis, né? Da outra pessoa. Mas aí vem o V, que é muito importante. A gente pode se acolher, como no Aikido, a gente acolhe uma energia que é a emoção, pode ser o pensamento, a opinião da pessoa. O senhor tem todo o direito de achar isso dos funcionários públicos. Mas vem o A, que é a afirmação, a autoestima. Mas eu não concordo. Ou mas não é a imagem que eu tenho do meu trabalho. Ou eu não aceito ser insultado dessa forma. Aí vem o C, que é concentrar a atenção no objeto, propondo alguma coisa. Para lhe ajudar melhor, então eu tenho uma intenção positiva e resolver o problema, que é o objeto que está sendo esquecido, eu preciso, expressão de uma necessidade, eu preciso de quê? De calma. Eu não estou dizendo que tem 100% de garantia, né, de resolução, mas é um método em 4 tempos. Né? Respirar, validar, afirmar, concentrar. Alguns complementos, né, que vão nessa mesma linha. Eu já estou esgotando meu tempo. Eu queria chegar na aplicação possível desses métodos com 3 exemplos. Um exemplo foi aqui. A gente está falando
relação que elas tinham uma para com a outra, só que um pouco estragado pela rivalidade. Essa relação ambivalente, né, do modelo obstáculo que a gente falou. Em casa, todos os dias a gente pode tentar, como é difícil, é o melhor lugar, o melhor ambiente, né, para a gente treinar, e agradecendo aos filhos e à esposa para a gente poder treinar e tentar crescer junto, né, na maneira de lidar com os conflitos. E aí, o último caso, eu vou parar aqui, através da rede LinkedIn, entramos em contato, na verdade foi uma escolha mútua, com uma ONG da República Democrática do Congo. O Jean, que é o diretor lá, gostou da proposta e a gente fez outra coisa impossível sem a tecnologia, um curso no início de março sobre essas temáticas com essa ONG lá do Kivu, que é a parte no leste do Congo, perto do Ruanda, na beira do lago Tanganyika. Então, é outro mundo para mim, é uma outra realidade. E eu pensei assim, esse conteúdo não foi feito para países em guerra. Então, eu já anunciei, prezados, o que eu vou propor para vocês, eu tenho medo que não tenha muito a ver com, assim, que não seja suficiente para a realidade de vocês. São conflitos armados, são grupos armados que desafiam o Estado, são grupos que brigam entre eles para o controle das minas, dos minérios, enfim. A questão de genocídio, questão de conflitos comunitários, interétnicos. Então, é bem pesado. Mas, por minha surpresa, eles queriam trabalhar os conflitos dentro da ONG, tentar fazer um trabalho de exemplaridade. Como a gente, e volto 20 anos atrás, isso está fazendo muito sentido, que surgiu esse trabalho todo. Hoje, assim, que uma ONG lá do outro lado do oceano tem essa preocupação de trabalhar os conflitos internos para, de certa forma, reverberar naturalmente para os públicos com quem eles podem trabalhar, isso faz muito sentido para mim. Então, é isso. Eu até botei o link do Maps para a gente viajar um pouco. Eu não sei nem se vai funcionar. Mas é isso. Então, a gente vê que uma leitura do conflito humano em termos nessa hipótese, né, pode ter várias aplicações em ambientes muito diversos. Então, era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês, enquanto estiver carregando. Eu acho que a gente pode começar a abrir. Primeiro, eu vou agradecer a vocês e aos amigos da Escola do Infinito. Eu botei o design do Serginho, o Sérgio, a Patrícia, a Sérgio, a Andrea, dessa construção, né, que vem, eu acho que há 2 meses atrás, né, começou essa ideia, e hoje estamos aqui juntos. Né? Então, obrigado a vocês presentes e aos amigos da escola. Então, em breve, conforme foi dito nos dias anteriores, né, um curso promovido pela escola, né, e um curso que eu vou dar uma pequena propaganda. Não pinto igual a Sérgio, mas eu vou dar um curso sobre essas questões no sábado e no domingo. Desconstruir a violência, gerenciar os conflitos, é exatamente levar o tempo suficiente para ir desconstruindo esses mecanismos nos diversos níveis das nossas atuações. E é isso, contatos e informações no Linktree. Ok, carregou aqui, eles são do Uvira, na beira do lago Tanganyika. Então, a gente viaja com eles. Eu vou me afastar para a gente ter uma visão panorâmica. Então, fica no leste do Congo, outro país que tem uma cobertura de floresta enorme. 70% a 80% do Congo
que é outra grande floresta depois da floresta amazônica do mundo. Tem os últimos gorilas na região, no norte dessa província, onde Dian Fossey escreveu Gorilas na Neblina, né? Então, tem um ótimo documentário sobre todas essas questões Virunga, porque existe o Parque Nacional Virunga, onde tem os rebeldes, os grupos armados que vão lá e que destroem o santuário dos gorilas. Então, temos duas faces da humanidade que tenta resgatar, preservar os nossos primos e a violência que chega e destrói tudo. Então, é vertiginoso esse documentário. É isso. Eu vou parar de compartilhar e voltar a tela com vocês. Pronto. Gente, cada dia a gente vai roubando mais um pouquinho, mas eu acho que por uma causa justa, né? Assim, os conteúdos. Impactante. A gente nunca escolhe por acaso, assim, como o Ludovic disse, isso vem de uma construção que não é de hoje, é uma construção que vem de muito tempo, né? Cada um dos conteúdos, cada uma das coisas que são escolhidas para serem conversadas, né? Então, a gente vem caminhando com isso e a gente vem lapidando o diamante, né? Usando mais uma vez a metáfora de Sérgio, a gente vem lapidando o diamante ao longo de cada workshop, de cada evento, de cada oportunidade que a gente tem de conversar com as pessoas e de mostrar um pouco do conteúdo que são sementes, né, que a gente vai plantando por aí para fazer essa transformação. Então, muito obrigada mais uma vez, né, inclusive por todas as falas aqui no chat hoje. O chat estava intenso, assim, o compartilhamento das ideias, eu acho que foi provocativo, até coloquei aqui que a gente vive um conflito diário, né? Tudo isso que a gente vive, na verdade, é conflito. A gente tem um conflito com a gente mesmo, né? A gente vive em conflito conosco, com as coisas que a gente pensa, com as ideias, com as coisas que a gente quer colocar em prática e às vezes a gente não consegue. Então, tudo vira conflito, né? E aí, quando a gente traz luz para que a gente aprenda a lidar melhor com esses conflitos e traduzir esse conflito de uma forma melhor, eu acho que é muito válido, sabe? Eu acho que toda essa provocação é válida. Eu lembro de um amigo ter dito uma vez, eu nunca mais esqueci, ele falou assim, a gente precisa aprender a escolher as nossas guerras, né? Então, acho que a gente precisa aprender a escolher os nossos conflitos, e esses caminhos são válidos. Outro ponto que eu coloquei aqui também, Ludovic falou do respirar, né? Aí a gente volta à questão de Sérgio, de ontem. Vejam como tudo está ligado, né? O que eu falei na segunda-feira, na verdade, é um grande guarda-chuva que abraça tudo, né? Tudo está ligado por uma linha mestra e quando a gente vai pensar, está tudo encadeado, assim, é tudo um bolo só, a gente fica só pensando nos ingredientes dele, mas essa é a verdade. Então, agradecer mais uma vez vocês aqui, né, a participação, agradecer a Ludovic por topar sempre, aceitar o convite, né, de participar das falas aqui, e dizer que amanhã... Oi, Clavinho, por favor. Eu poderia fazer só uma colocação claro, sobre por favor, o tema? muito bem-vindo. Que eu estou aqui desde o início impactado aqui, respirando, como o Sérgio falou, mas é uma coisa que que me colocou agora, e assim, sem julgar, sem fazer julgamentos, porque assim, desde que a gente nasce, desde que a gente é fecundado, a gente luta para sobreviver, né? O conflito, eu acho que já vem desde quando a gente nasce, né? E eu queria até, é uma pergunta também, uma colocação, que o Ludovic até me corrija se for errado, se essa questão do conflito, da origem do conflito, não vem da questão da própria necessidade humana de sobrevivência, né? Então, ele vai criar conflito com o rival, ou com o meu colega de trabalho, ou com o meu irmão, ou como mãe, né, ali naquela situação, para sobreviver em cada situação, né? Independente de julgamento de quem está certo ou de quem está errado. Seria isso.
É uma pergunta interessante, porque tem com certeza, quando, por exemplo, os recursos são escassos, né? E a crise ecológica global tem por trás uma ameaça de violência coletiva, porque se os recursos chegarem a faltar, realmente é a saúde e a estabilidade dessa sociedade que estão em jogo. Com certeza, a escassez, a falta de recursos ou a limitação dos recursos pode ser uma causa de conflito. Mas a gente pode ver também pelo outro lado. Há no ser humano uma fascinação para com o rival, que faz com que ele vai querer antecipar a apropriação dos bens pelo outro e vai acumular além da necessidade. É o desejo. Desejo, de certa forma, de se tornar Deus. Então, isso é um conflito, é uma raiz especificamente humana. É quando o ser humano deseja ser, por exemplo, os bilionários que nunca têm suficiente. Eles se comparam com outros rivais bilionários. E aí eles nunca vão ter suficientemente tempo suficiente para consumir ou gastar todo o dinheiro que eles têm. Então, há uma dimensão metafísica no conflito humano que não corresponde a nenhuma realidade material, objetiva, que diferencia o conflito humano do conflito animal, que se enraiza sempre em algo territorial, material, de reprodução, de predação, e que raramente vai até a morte do outro. Por exemplo, dois lobos, né, em conflito, basta um morder a jugular do outro para o outro aceitar a dominação, e a rede de dominação, que os ingleses chamam de dominance patterns, retoma se recoloca por um tempo, né? São ciclos. Mas o ser humano, ele tem o rancor, o ressentimento, a busca, a briga pelo prestígio. O prestígio, a própria palavra, mostra que não tem nada a ver com o objeto. O prestígio significa ilusão, fantasia. Então, é algo que surge do olhar admirativo também dos outros. Uma coisa muito importante no conflito humano é a presença dos terceiros, que vai dar um impacto, uma densidade maior ainda ao conflito. E quem vence é um semideus. Então, há uma questão aí, não mais resolvida, mas uma questão fundamental na história Lembra que os guerreiros romanos, quando voltavam para Roma, tinha alguém do lado, relembrando que você é só um ser humano, né? Relembrando, cochichando, você é só um ser humano. Não cai na tentação de se divinizar, de se achar um Deus, que é o Deus da violência, né? O Deus da violência que domina. Enfim, desculpa, Clovis, eu acabei viajando um pouco, mas com certeza a sobrevivência é um motivo, mas também tem uma outra tendência que se acopla a isso, ou que vai até se emancipando da mera sobrevivência. Me permite colocar outra questão aqui, Paty. É porque eu fui anotando aqui, mas é somente essa. Quando você colocou, Ludwig, lá no início, que existem 3 questões, que uma é a questão do conflito, que você tem um ponto que é o conflito, quando você tenta estimular ainda mais para ver no que é que vai dar, e depois a outra questão que você tenta solucionar aquele conflito da melhor maneira possível. E aí eu pensei num quarto ponto, porque existem aquelas pessoas que cutucam ainda mais o conflito, ou geram ainda mais um conflito, mascarado de que precisa solucionar aquela coisa. A gente vê muito isso, às vezes, em reunião de trabalho, quando você tem um problema, vamos resolver o problema. Tá, e se reúnem, e aí fica todo mundo geralmente uma pessoa cutucando só o problema. Esquece a solução e fica, mas quem foi que fez isso? Mas por que você fez isso? Mas isso. Na máscara de que quer solucionar. Mas, na verdade, só cria mais conflito. Né? Eu não sei se seria uma quarta questão, você me corrija se foi isso. Talvez entre no primeiro, que é negar o conflito.
E negar o conflito pode ser uma forma de manipulação. Porque a ideia da terceira, que seria a perspectiva saudável, de certa forma, não é nem negar, nem estimular. É reconhecer, sim, quando tem conflito. E reconhecer de forma ética, de forma sadia, para justamente não se dar o papel do salvador, do bonzinho, mas que, na verdade, também estimula por trás. Então, a questão ética é fundamental. A manipulação é um dos grandes 4 comportamentos presentes nas situações de conflito ou de tensão. E a manipulação só faz reforçar as situações. A assertividade, vamos dizer que existe a inibição, a agressividade, a fuga e as estratégias. E as estratégias têm as negativas, a manipulação faz parte das estratégias negativas, e a assertividade, ou a CNV, ou mediação, enfim, todos os métodos que procuram reconhecer, enxergar com coragem o conflito, mas utilizando essa energia para construir algo ou outro, são também estratégias, mas no sentido positivo, no sentido de agregar, de construir. São várias configurações, várias combinações possíveis. Muito. É muito complexo isso. Eu não imaginava que esse tema fosse tão instigante. Eu acho que é isso, reflexivo, né? Eu não imaginava que estudar o conflito fosse... Conflito, a gente vive o conflito diariamente com todo mundo, o tempo todo, na vida. Né? É tão banal, de certa forma, porque não é que vira paisagem, não sei qual seria a palavra, mas é tão corriqueiro no nosso dia a dia que a gente não para observar, né? Não para estudar o conflito, né? É basicamente é humano, né? É natural, naturalmente humano isso. E amanhã a Andrea vem com mais insights aí, mas contrários, ajudando a solucioná-los. Vai trazer insights. Então, Clóvis, eu tenho certeza que amanhã você vai estar aqui também para poder trazer mais perguntas, com certeza. Olha aí, Ana Paula colocou aqui, viu, Ludovic, para a gente fechar. Entender o conflito na perspectiva apresentada por Ludovic é virar a chave, né? Novos olhares. Exatamente isso, tá? Muito bom ter a oportunidade de virar essa chave e fazer que as pessoas enxerguem isso e as possibilidades de mudança, né? Muito bom. E aí, obrigado, gente, espero contar com todos amanhã, né? E vamos nos encontrar mais uma vez, né? Que não seja o último, mas seja o começo de outros tantos, tá? Então, gratidão por estarem aqui. Boa noite. Tá? Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Tchau, gente. Até amanhã. Gente, parabéns, até amanhã. Hein? Valeu. Até amanhã. Obrigada. Até, queridos. Tchau, Dani.